carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Aliás, vamos ler a partir do verso de número 12. Quero ler esse texto e vamos dar início à nossa mensagem. Na semana passada, eu trouxe uma mensagem falando de como nós podemos diagnosticar a fase em que nós estamos. Porque geralmente nós medimos a nossa vida espiritual a partir do tempo de igreja ou a partir do tempo que nós conhecemos a palavra. Mas não é dessa forma que se mede a vida espiritual. Vira e mexe, nós encontramos alguém que já tem 20, 30 anos caminhando com Jesus, mas essa pessoa ela não cresceu, ela não desenvolveu espiritualmente, emocionalmente ela se mantém instável. E eu disse que uma das características de alguém que é maduro na fé é a mesma característica que estava contido na vida de Jó. A Bíblia fala que Jó perdeu 10 filhos, perdeu saúde, perdeu os bens, e quando ele recebe toda a notícia, ele se prostra em adoração e ele diz: bendito seja o Senhor, Deus me deu, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele manteve a sua estabilidade. A estabilidade emocional e espiritual de uma pessoa pode revelar a maturidade daquela pessoa. Porque algumas pessoas, por não acontecer algumas coisas como ele imagina ou como ele queria, acabam ficando tristes, magoadas e abandonando o barco, abandonando a chamada, abandonando o ministério, abandonando a vida espiritual e abandonando até mesmo, às vezes, a própria igreja. Então, sair da infância espiritual ou bebê espiritual, recém-nascido, e chegar na maturidade, vai garantir a essa pessoa acesso a coisas mais profundas em Deus. E aqui na primeira carta de João, depois vou mostrar qual é o texto que diz isso, mas primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, eu queria dar um pontapé inicial nessa mensagem, a partir desse texto, a partir do verso 12, primeira carta de João, capítulo 2, verso 12, eu vou ler na NVI. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Irmãos, eu gosto desse texto, porque esse texto foi o texto que deu base para o primeiro culto na nossa igreja aqui. O primeiro domingo, foi um domingo de ceia, no ano de 2019, e eu trouxe uma palavra a respeito desse texto aqui. Foi a primeira mensagem que nós pregamos aqui na igreja, há um pouco mais de 6 anos atrás. E o Espírito Santo estava me lembrando esses dias dessa mensagem, que na verdade foi uma mensagem profética, para aquilo que Deus faria lá na frente. Que em 2019, 2025 estava na frente, mas hoje é uma realidade. E dentro desse texto, embora eu creio também que o apóstolo João, endereçando essa carta à igreja, ele estava falando no contexto de família, pais, jovens, filhinhos, criança, mostrando que a palavra de Deus, ela anseia e deseja alcançar toda a família. Mas na questão de maturidade espiritual, nós podemos dividir em fases na vida espiritual de alguém, dentro desse texto: os filhinhos, os jovens e os pais. Os pais são os maduros, são aqueles que cuidam, são aqueles que agem por responsabilidade, por disciplina e possuem filhos para cuidar, bebês, jovens para cuidar. E eu lembro que na ocasião, eu ministrando essa palavra,
eu disse aqui pelo Espírito que a nossa igreja seria uma igreja de paz, não só a paz, né? P-A-Z, paz mesmo, paz espirituais, de pessoas que iriam cuidar de outras pessoas, ou seja, pessoas que amadureceriam na fé e depois iriam cuidar de outras pessoas. E eu creio que Deus, durante todo esse período, vem preparando, vem amadurecendo pessoas. E uma das características de uma pessoa madura na fé é revelação, conhecimento, não conhecimento teórico, mas conhecimento experimental da presença de Deus, e aquela pessoa que tem estabilidade. Mas dividindo essas fases aqui, na semana passada eu falei sobre a fase de bebê, e como diagnosticar uma pessoa que está na fase infantil, ou é um bebê espiritual na fé. E ele vai dizer aqui, na carta de João, porque eu não citei esse texto na mensagem anterior, ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi, porque os vossos pecados são perdoados, em nome de Jesus. Então, para alguém que está começando na fé, ele precisa entender a mensagem do perdão, porque ele constantemente, ele vai estar caindo no mesmo tipo de pecado. É natural uma criança, quando ela está começando a andar, ela cair várias vezes, não é assim? Não é assim uma criança quando está aprendendo a andar? Ela cai várias vezes. E aí já tem gente aqui que está pensando o seguinte: puxa, eu tenho 30 anos de crente e estou caindo no mesmo pecado. Você é criança, espiritualmente, porque você não amadureceu. E aí você diz o seguinte: por que toda boa palavra que Deus liberou na minha vida, que Ele iria fazer na minha vida, por que essa palavra não se cumpriu? Porque você cai em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1, vamos lá para Gálatas capítulo 4, verso 1, e essa palavra não é para lhe ofender, essa palavra é para mostrar a sua realidade, para depois mostrar um plano de ação, para como você vai sair dessa inércia, dessa paralisia na sua vida espiritual, para que você desfrute de toda a palavra que Deus tem prometido e liberado para você. Gálatas capítulo 4, verso 1, o texto vai dizer o seguinte: o que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores ou crianças, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez o quê? Herdeiro. Então o texto aqui, ele é muito claro ao dizer que somos filhos, e como filhos de Deus, nós temos o Espírito habitando no nosso coração. Você tem um entendimento que o Espírito Santo habita no seu coração? Amém? O Espírito Santo, ele mora dentro de você, ele habita em você, e o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus, habitando dentro de mim, habitando dentro de você, ele vai nos impulsionar, ele vai nos empurrar a chamarmos Deus de Pai. Então ele vai revelar a nós a paternidade de Deus, ou seja, olharemos para ele como nosso Pai, e desfrutaremos dessa posição espiritual que temos de filhos. Então eu não preciso mais buscar algumas coisas, eu preciso apenas entender que eu sou filho. Quer ver algo na prática? Em determinado momento, uma mulher cananeia, que não era israelita, não era hebreia, ela vai procurar Jesus, porque a sua filha estava doente. E quando ela chega até Jesus pedindo ajuda, Jesus disse a ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos
cachorrinhos. Alguém pode olhar e falar, puxa, mas Jesus, ele ofendeu aquela mulher. Mas ele estava literalmente dizendo, olha, você não é minha filha. Eu vim primeiro para o meu povo. O pão é para os filhos. E o pão, no contexto dela ali, seria a cura, a libertação da sua filha. Então, o pão, a libertação, a cura, a transformação, é o pão dos filhos. E como é que se torna filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus, irmãos? Não, biblicamente não. A religião ensina, todos nós somos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que todos nós somos criaturas. Mas João 1,12 diz, mas aqueles quantos o recebeu Jesus, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Se eu recebi o poder de me tornar filho, é porque anteriormente eu não era filho, eu era criatura. Criatura não é do reino de Deus. Carne e sangue não é do reino de Deus. Carne e sangue não tem direito a herdar o reino. O reino de Deus é para os filhos, porque o rei é um pai que tem filhos. Então, eu recebo Jesus, entendi a obra da cruz, entendi que eu preciso de um Salvador, eu me tornei filho de Deus. Como filho, o Espírito vem habitar dentro de mim. Só que quando nós nascemos de novo, nós nascemos como um bebê, independente da nossa idade emocional, ou idade física, ou idade que está lá na nossa data de nascimento. Nós nascemos de novo, somos bebês espirituais. E aí Paulo está dizendo para a igreja da Galáxia, para os Gálatas, ele estava desconstruindo uma religiosidade que estava ali. Ele diz, olha, o filho, ele é herdeiro de tudo, ele é dono de tudo, como o pai, mas, enquanto ele não cresce, vai ter administradores, vai ter tutores, vai ter cuidadores, vai ter pessoas que vão cuidar dele, que vão ajudá-lo, vão pegar pela mão e vai levá-lo até o tempo determinado pelo pai. Qual é o tempo? Quando ele amadurecer. Quando ele amadurecer, ele vai desfrutar de tudo, porque embora ele seja dono de tudo, ele não tem diferença do escravo, ele não tem diferença do servo. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade para desfrutar. Irmãos, tem pessoas, e aqui eu não estou atacando outras denominações, mas eu estou pontuando para que você cresça. Tem pessoas que estão fazendo campanha para obter um milagre, para obter uma bênção de Deus, para desfrutar de uma promessa de Deus, e você pode orar, e sobe monte, desce monte, e pede oração para um, e faz mapeamento, e faz atendimento, e faz seminário, e faz tudo que manda você fazer. Mas se você não crescer espiritualmente, você não vai desfrutar. Você não vai viver coisas maiores em Deus, porque tem coisas que você está pedindo para Deus, e Deus fala, é seu, meu filho, só que enquanto você não amadurecer, eu não posso acessar. Aquela mulher cananeia, quando Jesus fala, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela diz o seguinte, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa, ou seja, se os filhos estão desperdiçando, então eu vou acessar, eu vou desfrutar daquilo que era dos filhos, eles estão perdendo. E aí Jesus diz para ela, mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua fé. E ela acessa, ela come daquele pão, daquilo que a fé fez com que ela se tornasse filha, e ela desfrutasse daquele pão. Então tem coisas que estão disponibilizadas a mim e a você, e vamos viver e desfrutar quando? Quando crescermos, quando amadurecermos, amém, irmãos? Senão não vai ter diferença do servo, não vai ter diferença do escravo, e aí seremos como o irmão do filho pródigo, que nunca saiu de casa, sempre trabalhando no campo do seu pai, sempre trabalhando, mas não tinha essa visão de herança. E quando o seu irmão, que desperdiçou tudo, volta para a casa do pai, ele vai questionar o pai, dizendo, mas eu nunca me desviei, eu nunca saí da tua casa, sempre trabalhei, o senhor não me deu um cabrito. Irmãos, quantos filhos estão chorando, porque não estão desfrutando daquilo que o pai já disponibilizou, e o pai disse para aquele filho, meu filho, tudo que tem aqui é meu, é seu também, pertence.
Você nunca pediu. E ele estava questionando: o Senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus irmãos? Ou seja, eu trabalhei. E o pai simplesmente disse: meu filho, é seu, é disponível a você, mas foi você que não acessou, foi você que não desfrutou. Irmãos, tem gente que está questionando: Deus, por que o Senhor não liberta? Deus, por que o Senhor não me dá um ministério de sucesso? Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me dá aquilo que o Senhor prometeu? E Ele está dizendo a você: por que você não cresce? Por que você não amadurece? Por que você não desenvolve? Porque, ao contrário do crescimento físico, que é com o passar do tempo, o desenvolvimento espiritual, ele precisa ser intencional. E ele começa com um desejo. Qual é o desejo de uma criança recém-nascida? Ela quer o peito da mãe, porque ela precisa do leite materno. Uma criança, se você colocar uma picanha para ela não vai, recém-nascida, ela não vai estar nem aí. Se você colocar outras coisas, você falar de carro com recém-nascido, ele não está nem aí. Ele quer apenas uma coisa: ele quer o leite materno. Ele quer o leite da mãe, porque ele precisa. Uma pessoa recém-convertida, ela precisa da palavra, mas não é a palavra misturada com soro, não é a palavra misturada com outras coisas, ela precisa da palavra pura. Lembra na época que tinha em Limeira, no interior de São Paulo, falava o leiteiro, né? Ó, o leiteiro está passando, né? Que vendia, você comprava o leite na garrafa de 2 litros, na garrafa PET, ou na garrafinha de 1 litro. Você comprava 1 litro, quando você ia ferver, dava 400 ml. Misturavam com água lá. Aí quando você ia ferver, você percebia que não era misturado. Me enganaram. Irmãos, e tem pessoas que não estão crescendo também pelo tipo de alimento que elas estão recebendo. Ela está pegando a palavra e misturando com outras coisas. Misturando com coach, misturando coisas espirituais com inteligência emocional. Não estou dizendo que inteligência emocional não seja necessário, porque alguns têm muita inteligência espiritual, oram muito, mas não tem inteligência emocional. Mas eu estou dizendo, quando mistura com a palavra de Deus, ensinamentos, doutrinas de homens, pensamentos, coisas que são invencionice da cabeça das pessoas, então está misturando com a palavra, e aí obviamente não vai dar um crescimento saudável. O que é que você tem que desejar? Tem que desejar o leite, como Pedro fala na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, desejai o leite racional, para que por ele cresçais. Então o que é que eu tenho que desejar? A palavra de Deus. Se você não deseja a palavra, você nunca vai crescer. Pastor, o senhor está me amaldiçoando? Não, é realidade. Porque se eu não desejar a palavra, irmãos, é natural e é bom isso. O novo convertido, ele precisa ser pegado no colo. O novo convertido, ele precisa que alguém cuide dele, que alguém ore por ele. E vale o ensinamento aqui para nós que somos maduros ou consideramos maduros. Precisamos cuidar dos novos convertidos. Precisamos cuidar das pessoas que estão começando. As pessoas que recém entregaram a vida delas para Jesus. Pessoas que estão começando os primeiros passos na fé, elas precisam de cuidados, como uma criança, ela precisa de cuidado. Mas uma pessoa que precisa, ela tem 30 anos, se você pegar um homem de 30 anos hoje, 30 anos, e ele precisa de alguém que limpe, ele vai no banheiro, imagina um garoto de 30 anos, um homem de 30 anos, vai no banheiro e fala: papai, vem me limpar. Ele tem algum distúrbio, tem alguma coisa que está incorreta nele. Então, espiritualmente falando, irmãos, é a mesma coisa. Nós precisamos abrir espaço na maternidade espiritual para que as crianças tenham lugar. Agora, eu não posso pegar alguém que está 30 anos e pegar esse marmanjão e deixar ele ocupando espaço na maternidade, que era um espaço para uma criança. A carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando, e agora é necessário que volte às principais, ou ao fundamento da palavra, sobre arrependimento, sobre batismos, sobre juízo,
o juízo de Deus, algumas coisas que ele pontua na carta aos Hebreus ali, vocês já deveriam ter se arrependido dos pecados, porque entende-se que alguém que seja maduro na fé, é alguém que já está liberto do pecado, é alguém que já está livre, já entendeu quem ele é, já está desfrutando das bênçãos de Deus, já está agindo com autoridade. Porque quando você olha lá, voltando para a primeira carta de João, capítulo 2, quando ele vai falar da segunda fase, que a primeira fase é, você ensina para as crianças, vamos voltar lá para o texto, 1 João 2,12, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram o quê? Perdoados por causa do nome de Jesus. Então alguém que recém-convertido, ele precisa entender que o pecado dele foi perdoado, para que ele não carregue culpa, enfim, até que ele comece a entender quem é ele, e ele assuma a posição. Porque se você olhar, depois dos filhinhos, quando ele fala para os jovens, na parte B do verso 13, jovens, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. E aí ele vai falar, na parte B do verso 14, ele vai dizer, jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. Então, quando uma pessoa, ela sai, ela ainda está patinando, caindo nos mesmos pecados, ela ainda está na fase da infância, o bebê, ele ainda fica preso nas mesmas práticas, estou falando do bebê espiritual. Quando ele avança para a fase da juventude, é quando ele tem o entendimento que ele já venceu o maligno, é quando ele entende a real posição dele em Cristo Jesus. Se o diabo ataca ele, ele já usa a autoridade do nome de Jesus. Ele não precisa que alguém expulse o demônio dele. Ele tem a autoridade. Levantou-se o maligno, eu dou uma ordem porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho, eu sou perdoado, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, eu sou forte em Cristo, porque Ele me fortaleceu, eu tenho o Espírito habitando dentro de mim, eu tenho a presença dEle dentro de mim. Quem é o diabo para se meter comigo? Porque ele tem ousadia, ele já é ousado, ele saiu do campo, em que ele precisava de uma libertação, em que o pecado estava prendendo ele, e ele já entra na prerrogativa de utilizar a palavra e assumir a posição dele, assumir o território. É natural, uma pessoa nova convertida, eu gosto disso, de atender quem está começando na fé. Aí às vezes a pessoa, puxa, eu sonhei com o demônio, puxa, o diabo está me tocando, e a pessoa está preocupada, ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém, aí você vai, você ajuda ela com alegria, com felicidade. Por quê? Porque é uma pessoa que está começando, e um bebê ele precisa de cuidados. Agora quando você pega um marmanjo, perdão pela expressão, ou uma marmanja, nem sei se existe esse nome, né? Um que já tinha que estar usando a autoridade, já tinha que estar expulsando demônios, já tinha que estar exercendo a autoridade em Cristo Jesus. Meu irmão, sonhou com o demônio, sonhou com o espírito maligno, manda ele embora, você tem autoridade. Quando o diabo fala que você é fraco, aí tem gente que entra dentro do quarto, fica todo magoadinho. Não, você é forte, porque a palavra de Deus, ela permanece em você. Você já entendeu isso? Então qual é a fase que você está vivendo? Veja, não estou falando quem está na fase infantil, que você está mal, ou que você está errado. Não, você precisa acompanhar cada fase, porque o problema é quando a pessoa está na fase da infância, e o orgulho se estabelece no coração dela, e ela não pede ajuda, ela quer ser um bebê que caminhe sozinho, quer ser uma bebê que ande sozinha. O máximo que ela está é na adolescência. Você vê um adolescente como ele age? O adolescente tem hora que ele é adulto demais, hora que é criança demais, não fica oscilando. O adolescente tem hora que ele tem uma postura, quer ter uma postura de maduro demais, depois uma postura volta para uma postura infantil demais, ao mesmo tempo que ele quer ser adulto, mas se você dá uma chamada um pouquinho mais dura, ele já chora, já fica depressivo, já vai para dentro do quarto, porque ele tem uma mistura de maturidade com infantilidade, ele fica no meio termo, ele fica oscilando ali. Então, o jovem é aquele que entendeu a autoridade dele.
É aquele que entendeu a posição dele. Ele entendeu que ele é forte, não por ele mesmo, mas ele é forte porque a palavra de Deus permanece dentro dele. Amém, irmãos? Então ele começa a ter estabilidade. Então, eu comentei na semana passada, eu estou fazendo uma mescla, voltando e indo para a mensagem hoje, para que ninguém fique para trás. O bebê, ele tem a fase da infância, quando ele tem um coração sincero, ele é sincero. O novo convertido, ele tem uma sinceridade, mas ele ainda não tem discernimento. Ele não sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Principalmente, o novo convertido, ele tem uma tendência de acreditar em tudo que falam para ele. Então, ele começa a ouvir, aí pega um pregador do YouTube, pega um negócio aqui, pega um negócio de lá, e ele faz uma salada, porque ele acredita em tudo. Ele tem ignorância, mas essa ignorância não é no sentido pejorativo. Ignorância porque ele não tem conhecimento da palavra. A fase da infância é a fase onde não tem conhecimento da palavra. Então ele precisa de alguém que pegue nas mãos e cuide dele. Aliás, você que julga que é maduro, fica uma reflexão. De quem você está cuidando? Porque se você julga que você é maduro e não está cuidando, alimentando ninguém com a palavra, você é como um adolescente que pensa que é adulto, mas não é. Porque o pai, ele está trabalhando não para cumprir os seus desejos, mas para cumprir o desejo dos seus filhos. Um pai, ele tira a atenção. Quem é pai e mãe aqui sabe. Quando você vai para uma loja comprar roupa, eu vou com a minha esposa, por exemplo, numa loja, essas Renner da vida, Riachuelo, vamos lá, estou precisando de uma camisa, ou minha esposa, estou precisando de uma blusa. Aí daqui a pouco, cadê minha esposa? Está vendo lá, roupa de criança. Porque os pais são assim, primeiro vem quem? Os filhos. Você compra uma calça, você fica até com a consciência pesada. Puxa, eu comprei uma calça, daria para comprar duas apesar que roupa infantil é mais cara, né? Puxa, daria para mim comprar duas calças para minha filha, para o meu filho. Então, a maturidade é quando você deixa de pensar em si e você começa a pensar no outro. Tem pessoas, abrindo parênteses, tem pessoas que precisam começar a cuidar de outros para que elas se estabeleçam também. No livro A Cura para os Traumas Emocionais, de David Seaman, ele fala assim, perguntaram para ele, quando tem uma pessoa que está depressiva, pensando em se matar, qual o conselho assim, básico que você dá para aquela pessoa? Assim, um conselho rápido. Ele disse, sai da sua casa, tranca a porta, procura alguém que está sofrendo e vai ajudar aquela pessoa. Ou seja, vai cumprir o seu propósito. Porque pessoas que não têm um objetivo na vida, quando você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar, você aguenta as pancadas da vida, porque você está caminhando, você tem uma revelação plena, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a minha vocação, eu nasci para isso, então eu estou caminhando. Aí você toma um solavanco, você toma um tranco, você toma uma pancada, mas você continua caminhando, porque você tem um objetivo. No livro do Cote, que ele fala sobre as raízes da depressão, ele fala de 5 raízes que se originam, que podem se tornar uma depressão na vida da pessoa. E uma dessas raízes, ele fala, a falta de objetividade. Pessoas que não têm objetivo. Pessoas que não sabem para onde elas estão indo. Agora, voltando aqui para esse texto. Voltando aqui para a mensagem. Então, a ignorância, a falta do conhecimento da palavra. Então, se eu tenho falta de conhecimento da palavra, o que é que eu tenho que fazer? Desejar ardentemente o leite, a palavra. A propósito, como é que está o seu desejo pela palavra? Quando uma pessoa não tem fome, fica alguns dias sem comer, porque ela não tem fome, ela está sem fome. Ela está bem? Não. A não ser que ela esteja num jejum, que ela passou já de 3 dias, né? Porque aí depois de 3 dias, some a fome, que ela começa a alimentar do próprio corpo. Mas, tirando isso, uma pessoa que está sem fome, é porque ela está doente. Espiritualmente falando, a falta de desejo pela palavra, você que já tem mais tempo, pode ser que você está enfermo espiritualmente. Se você perdeu o apetite pela palavra, se você perdeu o apetite, mas tenho muitos anos na igreja, então eu conheço tudo da Bíblia, por isso que eu perdi
o amor eu perdi. Não, você perdeu o relacionamento com o seu pai, porque quando você está bem espiritualmente, você lê o mesmo texto 300 vezes, você tem prazer, porque você está percebendo o seu espírito sendo alimentado. Então deseje, irmão, se eu pudesse transferir um desejo para cada um de vocês, eu transferiria desejo pela palavra de Deus. Porque é algo que eu tenho há 26 anos, queimando no meu coração, o amor, o desejo pela palavra. E não é senso crítico ou soberba, mas às vezes você senta para ouvir alguns tipos de mensagem. Recentemente eu estava numa reunião só de pregadores, eu sentei para ouvir uma palavra, irmãos, e começou uma mensagem. O pastor Nel já deve sentido isso, né? Pastor, você está ouvindo uma palavra, você fala, meu Deus, a pessoa não fala um versículo da Bíblia. E conta uma história daqui, conta uma história dali, eu comecei a ficar incomodado. Aí naquele dia, vou usar o pastor Domício para me defender, né? Aí o pastor Domício estava do lado esquerdo ali, eu fiquei olhando, falei, não, se eu me levantar, vão falar, quem é esse rapaz aí? Aí eu fiquei olhando o pastor Domício, eu falei, sim, eu percebi que ele estava incomodado também, eu falei, se ele se levantar, eu me levanto. Aí ele levantou, foi tomar café, eu levantei e fui também. Aí eu falei para ele, falei, pastor, eu saí aqui que eu fiquei olhando para o senhor, aí o senhor era mais experiente. Ele falou, tá ruim a mensagem, né? Eu falei, demais, não dá. Sábado de manhã, deixei minha família em casa, deixei meus afazeres em casa, podia estar fazendo tantas outras coisas. E não dá, por quê? Porque quando você cresce, você quer Bíblia, você quer palavra, amém, irmãos? Um crente normal, entre aspas, bem que crente não é muito normal, né? Mas um crente normal, saudável, ele deseja a palavra de Deus. A gente olha pelas redes sociais, irmãos, uma multidão correndo atrás de cada um louco que tem por aí, que faz um negocinho, faz alguma coisa, aquela multidão. Eu fico pensando, falando, meu Deus, o que é que esses crentes estão ouvindo? Que Bíblia que eles estão lendo? Porque quando você tem amor pela presença, você quer simplesmente a palavra, amém, irmãos? Uma pessoa que ainda é um bebê na fé, uma criança, ela tem irritabilidade, ele facilmente se ofende, não é assim uma criança? Não faz isso, filho. Já cruza os braços, já vai atrás da porta e começa a chorar. Então um bebê, ele se ofende facilmente. Você se ofende facilmente num ambiente de igreja? Se o pastor não cumprimenta, se o irmão não cumprimenta você, põe o biquinho na frente, vai embora, vai procurar um lugar melhor. Se você não gostou da mensagem, não gostou do louvor, até brinquei semana passada, que tem alguns que pensam que aqui é um boteco, né? Escreve um papelzinho, joga aqui e fala, dá para tocar essa? Meus irmãos, o culto não é para nós, a música não é para nós, o louvor não é para nós estamos aqui para adorar a Ele. E no meio de pessoas é natural um dia ficarmos ofendidos, acontecer alguma coisa, não concordar com isso, aquilo, mas o excesso de ofensa revela uma imaturidade. Revela uma imaturidade. Então você precisa ter uma experiência com Ele. E se você entender que você se ofende por qualquer coisa, então você ainda é um imaturo. E como imaturo, o problema não é ser imaturo, o problema é ficar eternamente como imaturo. Deseja a palavra para que você cresça, seja sincero com você mesmo. Qualquer coisa, vem aquela dor na sua alma, vem aquela dor no seu coração, um desejo de fugir, um desejo de sair, um desejo de abandonar. Se alguém que esteja alterado no momento, libera uma palavra muito estúpida, já ofende você. Agora, quando você amadurece, você entende, não, aquela pessoa não está bem. Aquela pessoa hoje ela não está bem, mas deixa passar. Vou engolir um pouquinho aqui, depois nós vamos resolver isso. É assim que maduros agem. Agora, a fase da juventude, como é que eu posso entender e compreender se eu estou nessa fase? A fase da juventude espiritual é aquela fase, Luciano Subirá, ele fala no livro Maturidade, um acesso à herança, ele fala que é conhecer a palavra sem aplicá-la, é uma das fases em que a pessoa está na juventude. Ela busca por conhecimento, mas ela não tem maturidade no caráter dela. É aquele conhecimento sem profundidade. O que é isso?
Ela começa a buscar muito conhecimento da palavra, quer coisas difíceis, ela quer coisas profundas, mas o caráter dela ainda não foi transformado. E o caráter dela tem que ser o reflexo do caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Eu preciso ter em mim o fruto do Espírito. Daqui a pouco nós vamos entrar. Mas, Tiago capítulo 1, verso 22, vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 22. Ele cita esse texto no livro, o Luciano Subirá, ele cita esse texto no livro Maturidade, que ele escreveu. E diga-se de passagem, para mim um dos melhores livros sobre maturidade espiritual. Se você deseja conhecer ter mais entendimento desse assunto, leia o livro do Luciano Subirá. E tem um livro também que me ajudou muito, é um livro espetacular, e esse é para quem está realmente bem no comecinho mesmo, que é o livro Crescendo Espiritualmente, do Kennedy Reagan. Mas vamos lá, Tiago 1,22, ele diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, a maturidade, ela vem com a prática da palavra. Conforme você vai praticando a palavra, você vai amadurecendo, amém, irmãos? Amém? Você começa a prestar atenção na palavra, você começa a entender, você é um ouvinte da palavra, mas ainda você não consegue praticar aquela palavra. Então você ainda está na infância. Agora, quando você começa a praticar, a obedecer, você começa a perceber a liberdade, a libertação fluindo na sua vida, e você começa a entender e a ver que tudo aquilo que você vai colocando nas mãos, Deus vai abençoando, você vai sendo feliz naquilo que você faz, porque você entrou no ambiente da prática, da obediência à palavra de Deus, amém, irmãos? Agora, Provérbios 16, 18 diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, por mais que o jovem, como fala João, ele é aquele que usa a autoridade, que ele vence o maligno, mas ele oscila. Ora ele vence, mas ora ele pensa que ele é maduro, suficiente, que ele não quer aprender mais, ele vai oscilando. Ele vence algumas batalhas espirituais e perde outras, por imaturidade. E um dos resultados da imaturidade é o orgulho. Porque chama um adolescente de criança para você ver se não arruma confusão. Chama um adolescente que ele é imaturo, ele fica aborrecido. Quase que eu falei endemoniado, mas é batendo ali já na trave. Ele não gosta. Ele gosta de ser chamado de adulto, mas ao mesmo tempo ele não quer uma responsabilidade de adulto. Ele quer ser adulto para sair e chegar 11 da noite em casa. Mas não quer ser adulto para lavar uma louça, não quer ser adulto para limpar uma casa, não quer ser adulto para trabalhar, não quer ser adulto para ter responsabilidade, acordar na hora que ele quer. Aliás, na hora que precisa, ele quer acordar na hora que ele quer. Ele quer ser chamado de adulto, mas não quer ser chamado a atenção. Ele quer ser o adulto, mas ele não gosta de ser repreendido. Tudo coisa que quando você entra numa empresa para trabalhar, você vai ter que ouvir, vai ter que engolir. Porque você tem responsabilidade. Então ele quer ser adulto, mas ele ainda vai oscilando. Ele quer a característica de alguém que não é maduro ainda, não é um pai espiritual maduro, mas ele ainda é um jovem na fé. É que ele quer servir, mas com segundas intenções. Ele vai oscilando o coração dele. Mateus 6,1 diz que nós devemos tomar cuidado para não praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Porque se nós fizermos isso, nós não receberemos recompensa nenhuma. Então aquela pessoa, ela quer servir, mas ela quer aparecer. Ela quer que as pessoas venham, ela quer que as pessoas aplaudem ela. Eu sempre digo na aula de religiosidade, no nosso seminário de cura e libertação, que altar não é lugar para carentes.
não é um lugar para pessoas carentes expor as suas habilidades para serem aplaudidos. Falar, você canta muito, você prega muito, você tem bom conhecimento. O altar é lugar para gente resolvida em Deus, que foram curadas das suas carências, que a sua vida não é um reflexo de uma carência, que ele tem uma necessidade. Se alguém elogia ou se alguém o critica, ele mantém na mesma postura. E não é aquela postura, não, eu aguento, mas depois ficar dando indireto nas redes sociais. Isso é criança. Fica postando para dando indiretinho. Irmão, gente madura, gente resolvida, não precisa de nada disso. Ele sabe quem ele é, ele sabe para onde ele está indo, e ele não precisa nem de aplauso, nem de elogio e nem de crítica, porque ele tem uma palavra de Deus, ele entendeu quem ele é, entendeu a vocação e ele está caminhando. Então, você ainda tem isso, você tem a necessidade de poder, de ser visto. Ele fala muito, ouve pouco. Tiago vai dizer, amados, tenham em semente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar. A maturidade, ela começa a crescer quando a pessoa ouve mais e fala menos. Ela ouve mais e fala menos. Ouve mais e fala menos. Ouve mais e fala menos. Ela aprende a amar as pessoas. Então ele está crescendo, ele ama as pessoas, não a partir do que as pessoas fizeram por ela. Se beneficiou, eu amo. Se não me beneficiou, então é uma desgraça. Se ele me abençoou, então ele é uma bênção. Se ele não fez nada que eu estou esperando, então ele é uma desgraça. Não, não é assim. Porque nós amamos quando amadurecemos, não a partir daquilo que as pessoas fazem por nós. Nós amamos a partir do amor que Deus derramou no nosso coração. Então começamos a amar, não a partir do que as pessoas fazem, mas a partir do que a palavra de Deus diz. Psicologia vai dizer, afasta de pessoas tóxicas. Jesus vai dizer, oferece a segunda face. O ensino humano é, seleciona pessoas. E a palavra diz, ame as pessoas. Então você começa a amadurecer. Você começa a crescer, você começa a desfrutar. Você deixa a coisa de menino para você caminhar para coisas espirituais mais profundas em Deus. Eu vou falar de 3 coisas aqui, que você olhe para isso como um diagnóstico. Não pense em ninguém, pense em você mesmo. E veja se você tem isso. Porque você precisa ser, para Deus trabalhar em você, você precisa primeiro reconhecer o estado em que você está. Característica de quem ainda é jovem na fé: instabilidade, fé oscilante, vive por sentimentos. Se eu estou bem, eu venho. Se eu não estou bem, eu não venho. Se eu estou bem, eu sirvo. Se eu não estou bem, eu não vou servir. Se estão me dando o que eu quero, eu cumpro o meu ministério. Se não, eu dou o pé. Então, instabilidade, fé oscilante, vivo por sentimento. Vaidade espiritual, segunda coisa, vaidade espiritual. Você busca reconhecimento, não transformação. Mas eu estava me lembrando de quando eu estava buscando o batismo no Espírito Santo. E aí eu consegui, eu fui batizado no Espírito Santo. E eu queria mostrar para todo mundo que eu era batizado. Eu lembro que numa reunião de família, minha tia pediu para fazer uma oração. Olha, hoje dá até vergonha. Mas eu queria mostrar que eu era batizado no Espírito Santo. Com a família, ninguém crente, eu peguei na mão deles ali para orar, eu comecei a orar e daqui a pouco, eles abriram o olho e falaram, o que é isso? Eu falei, eu sou batizado no Espírito Santo. Mas não entenderam nada. Mas por quê? Eu era infantil. A primeira vez que eu fui pregar, eu falava 10 palavras, eu estava pregando a palavra de Deus, Jesus é bom, está fazendo a obra tal, aí daqui a pouco eu falava mais um pouquinho e depois, aí o meu pastor me chamou com muita sabedoria, Bruno, você é fervoroso, batizado no Espírito Santo, glória a Deus pela sua vida, nunca perca esse fervor, mas, enquanto você está pregando, fale em português, porque a Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo, você não está edificando a igreja quando você fala em línguas, então aproveite aquele momento para você edificar as pessoas que estão te ouvindo. Aí depois, na outra vez que eu fui pregar, diminuiu, mas ainda
Mas ainda, às vezes eu soltava uma língua estranha ali, porque eu não tinha conteúdo, né? Então eu não lembrava e orava em língua. Senhor, me faz lembrar de alguma coisa para falar, né? Mas enfim, alguém sentou comigo. Não chegaram em mim e desceram um pedaço de pau na minha cabeça, me excluindo. Sentaram, conversaram, me ajudaram, me auxiliaram. Porque eu estava começando. Então era normal. Mas quando você ainda está oscilando, você quer aparecer para as pessoas que você é espiritual. Isso é uma raiz de maturidade. Você vê tem gente que faz uma live e fica falando em línguas. Tem gente que fica mandando oração em línguas. Tem gente, tempo atrás alguém mandou uma oração e começou a falar em línguas. Eu falei, meu Deus, eu não tenho interpretação de línguas não. Para que mandar uma oração em línguas para mim? Não tenho interpretação. E aliás, quem flui nesse dom não é toda hora também. Oração em línguas, ela edifica a si mesmo. Então, é a vaidade espiritual. Ele precisa utilizar o título, utilizar a posição. Não, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o semideus fulano de tal, eu sou o arcanjo tal. Então, ele tem essas vaidades espirituais. Se não é colocado numa escala, fica chateado. Ah, eu sou do louvor, mas se eu não estiver na escala, eu não vou ficar sentado. Não, para quê eu vou sentar? Não, eu quero só estar lá em cima, eu só quero pregar, eu só quero vaidade. Imaturidade nas palavras, fofoca, julgamento. O Kennedy Reagan vai falar sobre isso no livro Crescendo Espiritualmente. A imaturidade nas palavras. Sempre contando uma fofoca de alguém, ou sempre julgando o comportamento de alguém, ou é aquela pessoa que age por impulsividade. Sabe aquela pessoa que alguém falou, você já dá não pensa, você já dá uma outra paulada na pessoa, você fala, não, é meu gênio, não, é sua imaturidade. Não, eu falo a verdade. Não, você é ignorante. Então essa impulsividade da pessoa, lembra de Pedro? Pedro, quando pegaram Jesus, ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus virou para ele, Pedro, quem vive da espada, vai morrer pela espada. Ou seja, não é dessa forma, não é cortando a orelha das pessoas. E aí depois quando Pedro, ele amadurece, ele se torna um homem maduro na fé. Ele aceitou, segundo a história, até ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Mas ele, quando não era maduro, ele agiu por impulsividade. O menino em Cristo, ele é carnal. Eu vou terminar aqui nesse texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Também, pouco agora estão, porque ainda sois carnais. Fica imaginando Paulo, irmãos, falando, olha, eu queria dar um alimento maior para adultos, mas vocês não podiam, por isso que eu dei um leite para vocês. E naquela época vocês não podiam. E passou o tempo, vocês ainda não podem. Será que eles ficaram ofendidos com a mensagem de Paulo? E aí ele vai dizer o seguinte, porque ainda são carnais, pois visto que há inveja, desavenças entre vocês, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos. Aí ele continua no 4, quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos. Então, o carnal, ele tem inveja, ele tem desavença, ele tem disputa, ele quer brigar, ele quer tirar satisfação, ele quer se auto-justificar. Então, Paulo estava dizendo, vocês são carnais, vocês ainda são meninos em Cristo. Eu quis dar alimento sólido, eu quis dar um alimento mais sólido para vocês, um alimento mais forte para vocês. Eu quis dar uma feijoada para vocês, eu quis dar um mocotó para vocês, mas essa barriguinha de criança aí, de bebê, não vai dar certo, porque ainda vocês estão disputando. Meus irmãos, nós precisamos tirar isso da nossa vida, precisamos tirar as desavenças, precisamos tirar as disputas do nosso meio. Se tem alguém que quer disputar com você, deixa a pessoa. O maduro, ele tem essa atitude.
Porque ele não precisa de vaidade espiritual, ele não precisa de posições. Ele serve onde ele está. Ele serve onde ele é colocado, porque ele sabe quem é ele. E ele é uma pessoa que vai, assumir a posição e vai ser uma bênção para outras pessoas. Então a carnalidade, a disputa. Não, eu prefiro ele, eu prefiro aquele, eu prefiro o fulano, eu prefiro o Beltrano. Não, eu prefiro Jesus, eu prefiro Cristo. Eu prefiro viver o fruto do Espírito, que é o caráter transformado. O maduro, ele tem o fruto do Espírito, que é, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem paciência, ele tem amabilidade, ele tem bondade, ele tem fidelidade, ele tem mansidão, ele tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E alguém pode dizer o seguinte: não, mas é o meu temperamento. Meu irmão, você precisa ser transformado, ter o temperamento transformado pelo Espírito Santo. Porque Paulo está dizendo, é o fruto. Eu li aqui, Gálatas 2, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e versículo 23. Paulo está falando que é o fruto. O que é o fruto? É o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então Deus está nos levando à maturidade. Aquilo que você viu, que ofendeu você, aquilo que você viu, que você percebeu, puxa, eu ainda tenho isso na minha vida. Abandone isso agora. Busque a maturidade em Cristo. Porque aquela obra maior que Ele tem para a sua vida está logo ali após a sua maturação. Amém?